Bom dia, pessoal. Fico muito feliz de ter esse retorno com vocês. Logicamente, a gente queria estar juntos no mesmo ambiente, mas no momento não é possível. Então, vamos fazer de tudo para que fique um pouco mais suave a nossa distância e que nós possamos juntos aprender um pouquinho das lições de direito constitucional. Quando nós paramos o nosso conteúdo, nós íamos adentrar na nacionalidade. E agora, então, nós vamos ter essa semana começar a falar sobre nacionalidade. O que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo jurídico, político que liga uma pessoa a um estado. Este vínculo, ele pode ser pelo nascimento ou voluntariamente. Então, quando a gente fala da nacionalidade, nós temos a nacionalidade primária, que é também chamada de involuntária, que é aquela que você adquire pelo nascimento, e nós temos a chamada nacionalidade secundária, que é aquela que se adquire pela vontade do indivíduo. Como que nós vamos trabalhar hoje? Nesta primeira aula, nós ficaremos ligados e nós vamos atrelar o nosso estudo na nacionalidade originária. Nós podemos chamá-la de nacionalidade originária, nacionalidade involuntária ou também nacionalidade primária. Os doutrinadores, eles utilizam mais a palavra nacionalidade primária ou originária. E o que é a nacionalidade primária ou originária? Antes de eu falar da nacionalidade primária ou originária, eu preciso trazer para vocês 3 conceitos importantes que fazem toda a diferença quando estamos tratando de nacionalidade. São os conceitos de povo, população e cidadania. É muito comum as pessoas falarem ou as pessoas trazerem como sinônimo a palavra nacionalidade e cidadania. Vou tirar a cidadania espanhola, cidadania italiana. Mas na verdade a gente tem que primeiro adquirir a nacionalidade. Então esses 3 conceitos são importantes para o nosso estudo. Conceito de povo, população e cidadania. O que é povo? Povo é o conjunto de nacionais, ou seja, aquelas pessoas são natos ou naturalizados de um determinado estado. Então, conjunto de nacionais, conjunto de natos e naturalizados. O que é população? População é o conjunto de residentes em um determinado estado. E aí nós podemos colocar os natos, os naturalizados, os estrangeiros e os apátridas. Todos eles contam para que você obtenha o número populacional. Então, a população são todos que residem em um determinado país. Povo, conjunto de nacionais. Na nossa Constituição diz que todo poder emana do povo. Este poder emanando do povo quer dizer emana do conjunto de nacionais. Pessoas natas, aquelas que nasceram no Brasil, seja pelo vínculo de solo, pelo vínculo sanguíneo, que nós vamos falar daqui a pouco, ou também aquelas pessoas que vieram e que querem se tornar nacionais do Brasil. Quando a gente fala de população, a gente coloca todos, porque tem muitos estrangeiros que residem no Brasil e que não são nacionais. Mas para determinados fins, eles também contam. Na nossa Constituição, nós temos situações em que envolve a palavra povo
e outras situações envolvem a palavra população. Então a gente tem que ficar antenado nisso e ficar para saber diferenciar povo de população. Também nós temos um conceito muito importante, como eu disse já, um conceito que acaba se trazendo como sinônimo de nacionalidade, é o conceito de cidadania. O que é um cidadão? Quem é o cidadão? Cidadão é aquela pessoa detentora de direitos políticos de um determinado estado. Então, esta pessoa, quando ela se torna cidadão? Quando ela adquire o poder de votar. Este é o conceito tradicional de cidadania. Cidadão é aquela pessoa que tem direitos políticos, ativos e passivos, tem o direito de votar e ser votado. Hoje, atualmente, a gente tem um conceito mais moderno de cidadania. E este conceito mais moderno de cidadania, ele coloca também a pessoa como detentor de direitos e deveres de um determinado estado. Então, quando a gente tem este conceito, nós conseguimos entender o porquê da nossa Constituição chamar-se Constituição Cidadã. Então, este é um conceito mais moderno, tá? Que a gente tem hoje na nossa doutrina. Tudo bem? Então, eu precisava trazer para vocês esses 3 conceitos para que vocês pudessem, a partir de agora, começar a entender. Então, não é comum a gente ouvir mesmo a palavra cidadania, e a gente escuta isso várias vezes, né? Que a pessoa vai adquirir a cidadania italiana, espanhola, japonesa, quando na verdade ela está primeiro adquirindo a nacionalidade. Que a cidadania acaba sendo uma consequência. Se eu me torno nacional de um determinado país, dependendo das leis e regras daquele país, eu também vou tornar-me cidadã, a partir do momento que eu adquiro meus direitos políticos naquele país. E aí, quais são as espécies de nacionalidade? Nós temos, como eu já falei, a nacionalidade primária, ou chamada originária, e temos também a nacionalidade secundária, ou também chamada de nacionalidade voluntária. Uma eu adquiro querendo ou não, a outra somente por vontade. A nossa Constituição, ela traz, quando ela fala de toda a nacionalidade no artigo 12. Eu gostaria que vocês também estivessem com a Constituição na mão para vocês poderem acompanhar. O artigo 12 é um artigo que tem muito nos falar, é um artigo extremamente importante da nossa Constituição. E o artigo 12, ele traz justamente a nacionalidade primária e a nacionalidade secundária. Onde a gente encontra a nacionalidade primária? Nós a encontramos no artigo 12, inciso 1, alíneas A, B e C. Esses são os brasileiros natos, nacionalidade originária, involuntária, aquela adquirida com o nascimento. Então, se a gente pegar o artigo 12, a gente vai ver que ele tem um rol taxativo de situações de brasileiros natos. Nós temos 3 alíneas, porém com 4 situações diferentes, 4 situações distintas, e que nós já vamos tratar daqui a pouquinho. Só um minutinho que eu já vou voltar com vocês. Beijo, já volto.